As voltas aqui com o nosso Banco Central e uma semana praticamente depois, algumas semanas depois do Banco Central americano. Eu queria só ouvir um pouco da sua opinião sobre esses paralelos, porque o discurso parece ser o mesmo, né? Expectativa de inflação, olhar para o mercado de trabalho, as dívidas dos países bastante na mira aí dos bancos centrais e a gente, entre aspas, manteve os juros por aqui, lá nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos também, mas a reação dos mercados totalmente diferentes, né? O mercado americano segue pujante, resiliente e bola para cima. A gente aqui, nem com a notícia da unanimidade, a gente consegue deslanchar. O pessimismo está forte por aqui. Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esses paralelos. Bem, Felipe, primeiro assim, vamos ser bem honestos que aqui o mercado está pujante porque tem inteligência artificial. Como o Van Dijk bem falou, no Brasil você não tem nem mão de obra, quanto mais inteligência. Então, assim, não vai ter nada de interessante quando o mundo está vendo a atividade desacelerar no mundo todo. Para mim é nítido a desaceleração da atividade aqui nos Estados Unidos, desemprego aumentando hoje, pela segunda semana seguida, o seguro-desemprego, os pedidos subiram mais de 230 mil. Isso vai começar a bater. A gente vai continuar vendo uma inflação boa, o PCI deve vir perto de 0,10 agora no final do mês, o que vai levar o número cheio para 2,6, e o Fed já está vendo que a coisa aqui está desacelerando, o que mantém a NVIDIA, o que mantém a inteligência artificial. É isso que está segurando os mercados positivos. Agora, se você olhar, a taxa de 10 anos fechou aí quase 40 bases, estava no 4,70, está 4,25, chegou a 4,15 outro dia. Por quê? Porque o mercado já está sentindo que a economia aqui está desacelerando sim. Em contrapartida, no Brasil, é o caso oposto. É um caso onde a gente tem uma inflação que não está comportada, as expectativas estão totalmente desancoradas, a gente tem uma atividade que não vai sair do lugar, porque o Van Dijk, ele fala muito bem, ele pontua muito bem, as pessoas têm dificuldade de entender, porque primeiro não tem inteligência suficiente para entender, e segundo tem muito viés político. O governo veio para fazer nada, e ele não está fazendo nada. É o mesmo discurso desde 89, é que as pessoas vestiram a camisa. É o mesmo discurso, as mesmas promessas, as mesmas coisas que nunca deram certo e estão insistindo. O Banco Central foi coerente, e ontem já se sabia que seria coerente, porque a própria concorrente da imprensa de vocês, que é a imprensa do governo, soltou essa informação 2 da tarde, quando o mercado virou. O mercado estava estourando máxima no dólar, a curva abrindo para caramba, eles soltaram que a Planalto já esperava uma decisão unânime, porque tem que ser unânime, o Banco Central tem que ser independente e fazer a coisa certa. A inflação mata a base eleitoral que elegeu essa turma. Isso eles não entenderam ainda. E se você não der condições das pessoas melhorarem, a gente vai ficar nesse ciclo para sempre. Assistencialismo, eu concordo plenamente com o que o Van Dijk falou, tem prazo de validade. É o que o Japão fez lá atrás. Você dá o peixe por um tempo, mas ensina a pescar para a pessoa poder ser independente, e só assim o país vai crescer. A gente está discutindo no resto do mundo inteligência artificial, automação, robótica e tudo mais, e no Brasil a gente não saiu do lugar ainda. A gente está ficando cada vez mais atrasado, porque a gente não tem educação básica. E isso é gravíssimo. Até agora, ninguém se deu conta que o sistema educacional do Brasil ele falhou e falhou feio em algum momento entre a geração do meu pai e a nossa, porque meu pai se formou em escola pública e chegou à presidência de multinacional. E o que aconteceu com o ensino público no Brasil que detonou? A gente tem problemas no Brasil, até hoje, em 2024, que outros países já resolveram água no deserto. Não existe seca no mundo, só existe seca no Brasil. A miséria, a extrema miséria, como se põe no Brasil, é uma coisa que já era para ter acabado. Afinal, não vamos ser a 6ª economia do mundo? Como a 6ª economia do mundo tem extrema miséria? Tem lugares como o Norte e o Nordeste que são totalmente subdesenvolvidos. Tem alguma coisa errada. Aí é só você olhar quem manda no Estado há décadas e apontar o dedo, só que as pessoas não fazem isso. A cegueira fica do Fla e do Flu. Isso atrapalha. Então, o cupom acertou, Felipe. Eu acho que o comunicado foi muito bom, deu previsibilidade que os juros vão ficar onde está. Se cortar, tem que ser com muita responsabilidade, não vai ser político. E eu acho que a gente ficar discutindo aqui se membros do governo que vão estar lá vão fazer política, não vão. O Banco Central não é lugar de política, e todas as vezes no passado que o Banco Central fez política,
o presidente foi enxotado e a gente viu a porcaria que deu. Então, acho que isso daí não vai se repetir, não. Tomara, Fábio Fares. Inclusive, o Vandir Silveira pediu a palavra aqui, foi citado no comecinho, quer dar uma contribuição aí ao comentário. Rapidinho, por causa do tempo, Vandir, por gentileza. Perfeito. Fábio, me desculpe pela minha má educação, a falta dela, porque eu não saudei você e eu admiro você demais. E eu queria reforçar o seu ponto sobre a inteligência artificial. Em 2015, os Estados Unidos e a União Europeia tinham mais ou menos um PIB similar. Nesse meio tempo, né, nós estamos falando em quase 10 anos, houve uma alavancagem tão forte por parte dos americanos em cima de todo o mundo que é inigualável esse fato. As pessoas falam da China, mas a China partiu de uma base muito baixa. O que os americanos fizeram em 9 anos é algo inigualável na história econômica mundial. E isso é dado pela produtividade imposta, pelas novas tecnologias e principalmente pela inteligência artificial que os americanos saíram na frente e principalmente na regenerativa, né? Onde você tem, de fato, uma inteligência abrangente e que aumenta a produtividade do ser humano. Quer dizer, o grande ponto está aí. Com isso, eu deixo o meu comentário e agradeço o Fábio mais uma vez. Maravilha! Agradeço então, Fábio Fares. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Até a próxima semana. Boa quinta-feira, bom resto de semana para vocês. Vandir, sempre um prazer. A gente se fala. Um abração para todos. Obrigado.